Olá, você que é seguidor do Atual. Hoje, início de uma live aqui com os jornalistas Kleber Oliveira. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Patrick. Valmir Lima, na nossa direção também aqui. Tudo bem, Valmir? Bom dia, Patrick. Bom dia aos ouvintes, aos que estão assistindo a gente. Pois é, e hoje a gente está na onda dessa chamada avaliação dos 100 dias que os governos se habituaram a fazer, não é? Tanto no nível federal quanto no nível dos estados e até das prefeituras. Como o foco é presidência da República e governo estadual, a gente vai falar sobre essas duas avaliações. A nossa equipe está com um foco de um trabalho feito pelo G1, que fez essas comparações das promessas e do que até agora o governo Bolsonaro conseguiu cumprir. Valmir. Kleber. Eu até passo a palavra para o Kleber, porque antes de a gente começar essa conversa aqui, antes de a gente entrar no ar, a gente estava discutindo exatamente por que 100 dias. Exatamente. Exatamente. De onde é que surgiu isso, né? 100 dias é um período, na verdade, são 90 dias, né? 3 meses. E é um período muito curto para você avaliar gestões públicas, né? Principalmente de governo que está começando, né? Está pegando uma sucessão deixada por um governo passado e está assumindo problemas, projetos que não é possível você implantar em 3 meses, né? Eu defendo que avaliações de governo deveriam ser feitas semestrais, de 6 em 6 meses. 90 dias, 100 dias é um período que o governo ainda está conhecendo, né? O novo gestor ainda está conhecendo o governo, ainda está conhecendo os problemas. Mas algumas coisas podem ser feitas sim em 3 meses, não resta. Pois é, e eu fiquei curioso mesmo. Quem que inventou isso, né? Será que não foi um político que já estava no poder e aí ganhou a reeleição e estava dando certo, ele criou tudo isso? Não sei. Mas de qualquer maneira é algo bem interessante. O governo Bolsonaro cumpriu algumas das suas metas, metade das suas promessas ou não? Patrick, é o seguinte, o G1 ele criou uma plataforma para fazer essas avaliações periódicas de promessas de campanha de pessoas que disputam cargos executivos. Começou isso em 2015 com a reeleição da ex-presidente Dilma, né? E manteve isso para estados e alguns municípios ele tem feito essas avaliações. E faz agora, nos 100 dias do governo Bolsonaro, faz uma avaliação de 58 promessas de campanha do presidente na eleição de 2018. E aí o G1 lista aqui que 12 promessas foram cumpridas, 4 foram cumpridas em parte e 40 não cumpridas ainda, né? Claro que em 3 meses não dá para você cumprir as promessas de campanha que você, em hipótese nenhuma, né? Então, a gente tem aqui, eu posso começar por isso, né? Por exemplo, diminuir o número de servidores comissionados. Isso aqui é uma das promessas que o G1 considera que foi cumprida. E que o impacto imediato disso ainda não é possível avaliar, exato, né? Em março foi publicado o decreto 9.725, dia 13 de março, que estabelece o corte de 21 mil cargos comissionados na gestão pública da União, né, cargos da União. De forma imediata foram extintos 159 cargos, 4.941 funções e 1.487 gratificações. Isso não significa, cargos mesmo foram 159 extintos, né? 159 cargos. E aí 4.000 funções e 1.487, 4.900 dá mais ou menos 5.000 e 6.300 e poucas, né? Funções e gratificações que foram extintas, né? Ainda falta muito para atingir os 21 mil cargos que devem ser extintos. E são funções e cargos de pouco impacto na administração pública, né? O que prova que o Estado, essa questão de entupir o Estado de gente é prejudicial, né? Porque é muita gente para não ter trabalho. Então o Estado tem um gasto enorme com o pessoal e a gente não vê o impacto disso nos serviços públicos, né? Melhora. É interessante como os
os órgãos públicos são inchados, né? Você vai em qualquer órgão de governo, prefeitura, por exemplo, ali na prefeitura de Manaus tem um amplo estacionamento, você vê aquilo lotado de carros, são pessoas que trabalham na administração, né? Eu até Governo do estado a mesma coisa. O estacionamento é amplo, mas não tem vaga. É muita gente, né? E a maioria são cargos comissionados. Grande parte deles são cargos comissionados. Eu estava até brincando com o secretário de desse, se cobrasse pelo estacionamento, né? O governo ia faturar um bom dinheiro, porque é muita gente. Então ia diminuir, com certeza, diminuir o número de carros, porque ali são carros que passam o dia todo, né, estacionados aí. Mas vamos lá, eu falei do corte de cargos comissionados, né, no governo. Tem um outro aqui que ele cumpriu, que é fazer o Super Ministério da Economia. Isso foi feito, né, houve aí a fusão de 3 ministérios, principalmente, que formou o Ministério da Economia. Cumpriu também de acabar com o Ministério das Cidades, essa foi uma promessa e foi cumprida. O que mais aqui? Não aumentar impostos, ele tem cumprido até agora. Reduzir a alíquota de importações e barreiras não tarifárias também, foi uma promessa de campanha que foi cumprida. Não recriar a CPMF, que é aquele imposto sobre o cheque, né? Fazer com que os preços praticados pela Petrobras sigam os mercados internacionais. Isso aqui, na verdade, já vinha sendo feito, vinha ocorrendo, né? Já vinha ocorrendo no governo Temer, e o Bolsonaro manteve, disse que ia manter e manteve, né? Tá baixo o áudio aí, né? Acho que falta dar um ganho então ali, mas eu vou tentar falar mais alto aqui. Normal, tô achando normal. E vamos lá. Outra promessa cumprida foi alterar a estrutura federal agropecuária. Aqui ele fez uma mexida ali no Ministério, da Agricultura, no Ministério, né? da Agricultura, envolveu defesa agropecuária, né? O IBAMA. Ele acabou com o Ministério do Meio Ambiente, né? Fundiu com o da Agricultura. Exato. Então passou funções ambientais, ele passou toda para o Ministério da Agricultura. Que, aliás, houve críticas dos ambientalistas, das pessoas ligadas a isso. Tem projetos da oposição no Congresso contra isso, né, para manter. Tem aqui a não alteração da Lei Candir, né? A Lei Candir é uma lei que dá isenção de ICMS para exportação de produtores rurais, né? Os produtos da agricultura com isenção de ICMS. Essa lei criou um grande problema para os municípios, principalmente estados e municípios, porque reduziu a arrecadação. O governo prometeu que iria cobrir essas perdas e até hoje não cumpriu. Tem uma dívida bilionária com os municípios e o Ministério da Economia tenta aí. O Paulo Guedes já andou dizendo que vai resolver isso nos próximos anos, né? Não privatizar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, Furnas e a geração de energia. Aqui a privatização da energia está ocorrendo mais na geração, na distribuição. Né? Não na geração. Então a promessa do Bolsonaro era de que ele não iria privatizar a geração de energia, considera como estratégico para o país a geração de energia, então isso não seria privatizado. Queria privatizar a distribuição. E tem feito, inclusive a do Amazonas já foi privatizada, né? Extraditar o Cesare Battisti, aquele terrorista italiano, né, que estava no Brasil, refugiado no Brasil, mas também o caso do Cesare Battisti não houve uma extradição pelo Brasil. E já havia um decreto de 14 de dezembro de 2018 do presidente Temer autorizando a extradição. Então, antes que o Bolsonaro cumprisse essa promessa, na verdade, que o G1 considera que ele cumpriu aqui, né? Antes que ele cumprisse, já havia sido cumprido, e o Cesare fugiu. Antes de o Bolsonaro assumir o governo, ele fugiu para a Bolívia e foi preso na Bolívia, e de lá foi extraditado para a Itália em janeiro desse ano, né, quando Bolsonaro já era presidente.
Tem mais o que aqui? A última, que é encaminhar medidas contra a corrupção para o Congresso. E aqui tem aquele projeto do Sérgio Moro, que não é bem o que o Bolsonaro prometeu. Aqui o G1 coloca inclusive a frase que estava no plano de governo do Bolsonaro, que era resgatar as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal e apoiadas por milhões de brasileiros e encaminhadas para aprovação no Congresso Nacional. Essas 10 medidas não foram bem assim, foi um outro projeto, né, formatado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foi encaminhado para o Congresso, mas ainda está em tramitação, não foi votado ainda. E no cumprimento dessas promessas, Valmir, aquilo que dependia diretamente do presidente, da canetada BIC dele, né? Ele conseguiu fazer nesse curto período, né? Aquilo que ele considerava de mais de imediato. Agora, o grande volume de promessas, ele depende do Congresso. Também. Então, aí vai haver uma negociação política, uma coisa que ele está tendo dificuldade, né? De articular, que ele chama de velha política. Ele não quer fazer a negociação com troca de cargos, né? No governo, que sempre houve. Ele não quer de jeito nenhum cair nessa negociata partidária. Então ele está tendo dificuldade com isso no Congresso, de fazer essa articulação, e é uma coisa que ele vai ter dificuldade. Então essas outras promessas vai depender muito disso, da capacidade de articulação da base aliada lá, que ele ainda não conseguiu formar uma base sólida. E essa capacidade de articulação que o presidente não tem. Ele não tem por conta desse jeitão militar do Bolsonaro, que se observa que ele quer, aspas, acabar uma situação que existe há décadas no nosso país, que é o toma lá da cá, mas ele não tem um jeito para isso. E o principal ministro dele, que é o Paulo Guedes, também não tem esse tato com a politicagem que existe lá. Inclusive ele próprio disse, eu não levo jeito para isso. O Paulo Guedes. Já começaram as reuniões, né, entre o Bolsonaro e líderes de alguns partidos. Essa romaria, ela já começou a fazer por conta da aprovação da Previdência, né, que recentemente já o relator já deu o aval para isso continuar, mas os problemas ainda estão longe de acabar. Pois é, Patrick, o que eu fiz aqui foi uma leitura do que o G1 considera como promessas cumpridas do Bolsonaro. Presidente Jair Bolsonaro. A minha avaliação não é só se cumpriu ou se não cumpriu promessas. O que eu acho é que o governo Bolsonaro não conseguiu agradar a maioria da população, né? Tanto é que a avaliação dele foi negativa, né? A pesquisa Datafolha, que quem é a favor critica, quem é contra o governo aplaude, mas a pesquisa foi feita nos mesmos moldes que são feitas com outros presidentes. Né? No mesmo período de tempo. Então houve ali uma comparação, né, da avaliação feita do governo Bolsonaro nesses 3 primeiros meses, ou quase 100 dias, e dos demais presidentes ele vem avaliado como um dos piores, o pior, né? Na verdade, o pior presidente desde a redemocratização eleito para um cargo de presidente da República. Então, essa avaliação é sentida, por exemplo, essa avaliação negativa, a gente vê... já foram 2 ministros trocados, né? O principal ministério, que era o ministério que deveria receber atenção especial do governo, o Ministério da Educação, já teve o seu ministro trocado e trocou por um outro que, na avaliação dos técnicos, né, é ruim também, porque é um cara que valoriza muito a ideologia e não tem experiência nenhuma com a área da educação. Economista, né? É um economista que não tem traquejo. Já ali no dia da posse dele, ele já começou a mostrar as garras e mostrar que não vai ser muito diferente. Por meia dúzia, né? Não vai ser muito diferente do que era o ministro que foi substituído. E falando em ministros, a nossa seguidora, que é a Lidiane Alves, ela coloca aqui como uma das promessas, eu não sei, não lembro se isso foi uma promessa,
Mas ela coloca assim, escolha de ministros sem o tomar lá da cá. Era uma promessa dele isso aí? Sim, era uma promessa. Era uma promessa. Né? Até agora tem cumprido? Ele se comprometeu em não nomear assessores por indicação política, né? Então, na verdade, é indicação partidária, né? Sim. Porque a indicação política faz parte da gestão pública. Mas ele não fez negociações partidárias para indicar seus assessores, né? Essa promessa aí, o G1 considera que ele cumpriu em parte. Em parte, né? Diz aqui, olha, e vamos ver por que o G1 diz que ele cumpre em parte. Cumpre em parte. O que aconteceu? Diz aqui, Bolsonaro de fato colocou em ministérios nomes ligados a áreas em que atuam, como um engenheiro civil na infraestrutura, um médico na saúde, um diplomata de carreira nas relações exteriores, um juiz na justiça, um astronauta em ciência e tecnologia, além de um general 4 estrelas na defesa. Apesar disso, escolheu para a parte do turismo um deputado de seu partido, o PSL, que durante o mandato na Câmara jamais fez qualquer proposição ligada às áreas de turismo. Em café da manhã, com jornalistas, no dia 5 de abril, o próprio Bolsonaro disse que nem todos foram escolhidos por critérios técnicos. Eu acredito que nos ministros que foram indicados pelos critérios técnicos, né, 90% critério técnico. Ele afirmou isso, que 90% foram por critério técnico. Houve também polêmica na indicação do amigo pessoal de Bolsonaro, Carlos Victor Guerra Nagem, para a gerência executiva de inteligência e segurança corporativa da Petrobras. A indicação foi questionada por sindicatos que alertaram sobre o descumprimento do plano de cargo da companhia, que ele nunca havia assumido um cargo comissionado e por isso não cumpriu os requisitos mínimos para assumir a função. E por aí vai. No fim, a Petrobras não aprovou a promoção por ele não possuir a experiência requerida em posição gerencial que é necessária à função, considerada elevada sensibilidade para a companhia. Então, a Petrobras não aceitou a indicação dele nesse caso, né? E o G1 considera aqui que não, ele cumpriu em parte porque, na verdade, não acabou totalmente com as indicações políticas, né? E não obedeceu essa questão do critério técnico em todas as indicações. Aqui entre os nossos seguidores há pessoas que concordam com o Bolsonaro, outras dizendo fora Bolsonaro. Isso é normal, gente. Teve até uma pessoa aqui que colocou aqui, deixem o cara trabalhar. Lembrei do Lula, naquela lá do Lula também. Campanha do Lula da eleição, né? Da eleição. E aqui Macedo Leite. Ele coloca, deixem o cara trabalhar e ajudem em vez de ficarem criticando. Ô, Macedo, ninguém está criticando. É que os governos mesmo fazem isso. Eles reúnem os veículos de comunicação e colocam lá os seus pontos de vista em 100 dias de trabalho. Que a gente está aqui conversando para saber o que ele de fato conseguiu cumprir nesse curto período, como logo no início o Kleber Oliveira tocou, e aquilo que ele ainda não conseguiu cumprir. Em se tratando de Brasil, a gente tem que lembrar que os problemas são continentais, não é? Não dá para pegar e dizer assim, eu vou resolver isso agora. Daqui a pouco a gente vai falar de como foi, por exemplo, a avaliação dos 100 primeiros dias do Wilson Lima, que a gente e as medidas pouco. adotadas pelo governo Bolsonaro, Patrick, até agora, não foram medidas estruturais, né? Foram medidas técnicas, ainda não houve impacto dessas decisões. Aquilo que chegue mesmo na sociedade. Na sociedade. Exatamente. Por exemplo, agora, hoje, inclusive, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o índice de inflação de março, que aumentou consideravelmente. Né? Então, assim, os preços continuam subindo, as coisas continuam caras. Então, mesmo não havendo aumento de impostos, a economia ainda está ali patinando, né? O Brasil ainda não recuperou sua competitividade e sua capacidade de reduzir preços. Combustíveis é um exemplo também. Os combustíveis é um exemplo, né? Desde a greve dos caminhoneiros, que foi dado subsídio para o diesel, então isso não teve impacto bom para os caminhoneiros no início, mas já voltou tudo que era antes de novo. Exato. E outra coisa, Patrick, se a gente não tiver, se a gente não puder criticar, né,
deixar o governo fazer o que quer, não é dessa forma. E, aliás, as críticas ao governo Bolsonaro têm sido da mesma forma que os outros governos. Eu acho que o que teve que teve menos problema com a imprensa, menos crítica da imprensa, foi o governo Fernando Henrique, né, depois da redemocratização. Os outros não tiveram sossego, né? A imprensa pegava no pé mesmo, do Lula, depois da Dilma, né, do Temer. Não teve sossego para esses governantes. A cobrança é natural, né? A cobrança é normal, até porque a imprensa, ela tem também uma certa pressão da própria sociedade que cobra isso dela. Que, né? Se não cobra, tá omissa. E quando cobra, calma, gente, não é assim. A propósito disso, outra seguidora nossa, Lidiane Alves, ela colocou assim: ele prometeu cumprir as promessas de campanha em 100 dias, hein? Pois não, exatamente. Não, Lidiane, a gente não está aqui, a gente inclusive está trazendo essa questão dos 100 dias, das 12 promessas que foram cumpridas. Eu acho que até é um ponto positivo. Exatamente. Em 100 dias cumprir 12 promessas. 12 promessas, 58, né? São 58. 58, né? É muito positivo. Agora é o seguinte, o que eu acho é que o Bolsonaro não está governando o Brasil como deveria. E já teve problema com o presidente da Câmara. Já teve problema. O governo achava que seria muito fácil apresentar um projeto no Congresso Nacional e os deputados aprovariam sem percalço, sem muitos problemas. O que a gente viu na reforma da Previdência até agora é que não vai passar grande parte das medidas propostas pelo Ministério da Economia ali na reforma da Previdência, não vai passar. Os deputados já estão articulados para barrar alguns pontos do projeto da reforma da Previdência. Né? Há críticas também em relação ao projeto de segurança pública ou de combate à corrupção do Sérgio Moro, né? Que também deve ser revisado, e o Congresso existe para isso. Né? Se não fosse assim, fecharia o Congresso. Governava por decreto e acabou. Governaria por decreto, como já foi no regime militar. Né? Mas o Congresso é importante e é uma caixa de ressonância, sim, da sociedade. Lá tem gente que apoia o governo e tem gente que é contrário, tem outros que estão ali no centro, né? E que esses do centro têm condição de avaliar melhor a questão. Né? E aí tem que formar maioria. Não formando essa maioria, o governo perde. Sempre foi assim. Né? A gente lembra que o governo Lula fez uma reforma da Previdência em 2003 e foi um embate duro no Congresso Nacional, inclusive perdeu vários parlamentares, o PT perdeu vários parlamentares por conta da proposta do Lula. Né? A Heloísa Helena, por exemplo, foi uma que saiu do PT na época. Logo no início, né? Logo no início, no primeiro ano de governo, porque não concordou com a reforma da Previdência proposta e que foi aprovada no final. Depois houve uma reforma feita pela Dilma, né, que inclusive o pessoal hoje, eu vi uma publicidade, uma propaganda da reforma da Previdência de uma parlamentar do PSL lá, dizendo que como vai ficar a reforma da Previdência com essa proposta lá, e dizendo que os salários lá, as aposentadorias vão ficar com o teto de 5 mil e poucos reais para os servidores, enquanto agora esse teto é diferenciado. Aí ela mostra dos parlamentares lá em cima, dos servidores públicos lá em cima, do trabalhador aqui embaixo. Isso já foi feito, né? Isso foi feito em 2015, na reforma, 2013, eu acho, na reforma da Dilma. Então já está os servidores públicos, só que tem um período de transição. A partir de 2027 começa a diminuir o número de aposentados, né, com os salários altos, porque mesmo nessa reforma proposta agora tem um período de transição de 12 anos. Né? Então ainda não foi completado o período de transição lá no governo Dilma, da reforma feita no governo Dilma. Isso está em curso, né? Mas os servidores públicos que entraram depois desse período, 2013, né, não se aposentam mais com aquele salário integral. Se aposenta com 5 mil e poucos reais, que é o teto, 5.800 reais e um pouquinho, que é o teto da Previdência. Né? Todos os servidores públicos, inclusive deputados, senadores.
O que eles podem é contribuir com um fundo privado, né, de previdência e ter uma aposentadoria melhor do que os 5.800. E só para deixar uma questão bem clara, Valmir, é que governo não é a vontade do presidente da República, do governador e do prefeito. Governo é o equilíbrio entre executivo e legislativo. É aquilo que o executivo decide que precisa ser aprovado pelos representantes da sociedade, que são deputados, senadores, vereadores, deputados estaduais. Então, o presidente Bolsonaro tem um cenário favorável político a ele, tem sim, no Congresso, mas ele precisa transformar esse cenário em vantagem de apoio político, que ainda não conseguiu. E aprovar e conseguir cumprir as promessas, pelo menos a maioria que ele falou. Tem uma situação que eu gostaria de colocar antes de entrar para o próximo tema, Valmir, que é o seguinte: o presidente também em campanha não prometeu que os filhos deles iriam interferir no governo, mas a gente viu essa interferência dos filhos do presidente e acho que isso não vai acabar, não. E uma crítica que as pessoas têm colocado muito é de que o presidente governa pelo Twitter, pelas redes sociais. Vocês concordam com isso ou não? Eu acho que o Bolsonaro tem atuado muito pouco, né? Tem essas manifestações pelo Twitter. Ele tentou copiar um pouco o que o Trump fazia, né, nos Estados Unidos, mas tem dado, como ele mesmo, é uma frase que ele usou, tem dado algumas caneladas, né? Coisas que geram muita crítica ao governo, né? Teve um episódio do filho dele que fez uma crítica ao ministro que depois foi demitido, né, pelo Twitter, usou inclusive o Twitter do pai para... Então é muito complicado essa questão de você estar emitindo opinião ali pelo Twitter. As redes sociais, elas funcionam bem, funcionam legal para campanha, né? Quer dizer, o tom adotado pelo Bolsonaro no Twitter foi um tom ainda de palanque, né? Não foi do presidente, o estadista, exige uma postura mais concisa, mais firme. Ele ainda ficou muito naquelas coisas de chamar o Rodrigo Maia, disse daquilo, de dizer que fulano isso, é aquilo. Isso já passou. Parece que não desceu do palanque eleitoral. Isso já passou. A rede social ela é ótima para essas coisas, né? Mas governar é outra história. Governar é você estar ali. Inclusive, eu acho que o presidente viajou muito cedo para o exterior, né? Tinha que ter ficado mais tempo no Brasil, tomado à frente, por exemplo, uma das maiores reclamações dos aliados e até dos opositores, de que ele não assumiu a articulação pela reforma da Previdência. Deixou com alguém lá, deixou com o Paulo Guedes, te vira, dá teu jeito, né? E não, é um projeto dele, né? Ele tem que estar presente nessas coisas. Então, essas coisas de redes sociais é bom para você brincar de relacionamento político, mas não é bom para governar, não. E na esfera internacional ainda tem problemas também, porque toma uma atitude Patrick, tem também, e afeta a outra. Tem também o discurso, né? O discurso do governo ainda é um discurso de campanha. Exatamente. Né? Aquela coisa, parece que o Bolsonaro ainda está com aquele propósito de derrotar a esquerda. Ele já derrotou a esquerda. Não precisa mais disso, né? Agora ele já não tem mais os adversários. Aí parece que agora quer eliminar a esquerda. E isso é um discurso que tem ganhado as redes sociais, os seguidores os bolsonários com isso ele só vai conseguir, né? Valmir, não vai conseguir, né? Ele só vai conseguir, assim, em termos teóricos, tirando a esquerda de uma disputa eleitoral parelhada ali, se fizer um bom governo, né? Se mostrar que ele é a mudança que a sociedade esperava. Porque se não conseguir, a esquerda volta. Pois é, então eu acho que ele precisa descer do palanque. Exatamente. Né? Esse discurso não leva a nada, esse discurso anti-esquerda. Não leva a nada que essa ideologia... divide o país, fica em guerra, os cidadãos ficam em guerra. Não leva a nada que essa ideologia que foi implantada lá no MEC acabou com a demissão do ministro. Né? Exato, e os ministros têm feito isso, têm feito esse discurso, aquele ministro das Relações Exteriores, né? E que só está gerando confusão. Né? Gera confusão internacional, inclusive para o país. Né? Então,
é uma coisa que tem que ser repensada, eu acho, no governo. Nesses 100 primeiros dias a gente viu isso. É um discurso raivoso ainda de campanha eleitoral, né? Então, eu acho que o governo precisa rever essa Da questão. minha parte sobre o tema Bolsonaro e seus 100 dias, eu acho que nessa parte de não escolher no toma lá da cá o ministério, ele de fato tem cumprido sim, exceto lá com aquela situação do aliado dele que ele escolheu, que precisa dar alguma explicação. Mas alguns ministros que ele também escolheu, como a Damares, lá convenhamos, né? Não ajudaram muita coisa, não, prejudicaram ainda mais a imagem do governo. Quem é que não lembra do menino veste azul, menina veste rosa, aquilo virou até piada, né? Isso é papo de bar, né? Pois é, essa é uma coisa complicada que não acrescenta, exatamente não acrescenta nada. Então, alguns nomes, por mais que ele não tenha usado do tomar lá da cá político, mas que ele escolheu, não começaram bem. Isso afeta quem? O próprio governo Bolsonaro. E o Valmir tinha dito ali que acha que o Bolsonaro ainda não está governando o país. Eu acho que essa situação também é do governo do Estado, né? O governador Wilson Lima, eu acho que também ainda não saiu ali daquela coisa de ter vencido as eleições, tem que assumir o comando do Estado, né? Ainda está muito naquele discurso da herança maldita, né? Não, tudo é que da se gestão repetiu passada. Hoje. Se repetiu hoje. Tudo é da gestão anterior. Não é mais, exato. Agora é sua, né? Eu queria até que o Patrick fizesse um balanço, já que ele esteve lá na coletiva, né? Dos 100 dias, né? O que o governador disse, Patrick? Bem, esse anúncio começou no horário pontual que eles marcaram lá e foi em 2 locais diferentes dentro do próprio governo, da sede do governo. Primeiro foi no auditório, que começou, onde o governador iniciou a fala dele desses 100 dias, já fazendo uma crítica aos seus inimigos. Pessoas que ele mesmo disse que são pessoas que não querem ver o Estado crescer e que atrapalham o seu governo. E, obviamente, ele não deu nome, né? Não deu nome. Nós perguntamos, inclusive, já na coletiva, que foi um outro momento, já foi na sala de imprensa do governo do Estado, perguntamos quem eram essas pessoas, né? Já que ele disse que atrapalha o governo, a gente falou, governador, quem são essas pessoas e se isso lhe afeta? Então, o governador Wilson Lima disse que isso não afeta ele, que ele vai continuar trabalhando, mas claramente a gente sabe que está afetando porque a gente notou o semblante do governador. E ele não deu nomes, não nomeou quem são essas pessoas, mas disse aquela clássica, são esses que vocês estão vendo aí prejudicando o governo. Então, no geral, o governador Wilson Lima disse isso. Agora, a gente fotografou e escreveu cada detalhe do que foi colocado lá desses 100 dias. Por exemplo, o governador Wilson Lima disse hoje de manhã o cenário encontrado por ele, um déficit orçamentário de 1 bilhão e 700 milhões de reais na folha de pagamento. Desse total, só na folha de pessoal, 800 milhões, aliás. 1 bi e 700, que era um déficit do orçamento, e desse total, 800 milhões só na folha de pessoal. Dívida herdada, segundo ele, 1 bi e meio, só na saúde, dívida de 1 bi e 100. Então, isso ele colocou lá. E, aliás, ele disse um fato que o seguidor não concordou. Ele disse, não devemos nada, estamos cumprindo a parte da saúde. Foi o que ele colocou. E aí o seguidor disse assim, mas ninguém me pagou na parte das terceirizadas. Então, ou o governo está pagando as terceirizadas, isso aí não tem nada a ver com as empresas médicas especializadas. Tem muitas empresas terceirizadas no governo, para que você entenda, tem empresa de limpeza, tem muita empresa, enfermagem e por aí vai. Então ele disse que pagou, das duas uma, ou o governo de fato pagou e não está devendo nada, está cumprindo os acordos, ou as empresas que estão recebendo não estão pagando os seus terceirizados também. Esse pagou está lá no portal da transparência. Está no portal da transparência. Podem consultar livremente e constatar isso, pagou. Então ele começou exatamente assim, falando sobre quem não está deixando ele governar, que é aquela política velha e tudo mais. E depois ele passou a falar dos números dos 100 dias do seu governo, que é isso que a gente está colocando aqui. Sobre medidas que ele tomou, o governador Wilson Lima contingenciou 20% do orçamento. Isso deu aí 258 milhões 450 mil que ele espera por ano nesse contingenciamento. Corte de despesas em 100 dias, chegam a 82 milhões 298 mil, só com corte de despesas que são economias,
que ele está fazendo nessa primeira parte, né? Eu queria também destacar que no cenário encontrado na gestão de finanças, que é um tema muito delicado, se as finanças do governo não vão bem, causa problema com atraso até de salário. Déficit orçamentário encontrado, segundo o governador, 1,7 bi na gestão de finanças. Dívidas herdadas, 1,5 bi. Praticamente se assemelha com a questão da saúde. Medidas adotadas, o contingenciamento. Outra informação, saúde ainda, recomposição de estoque da SEMA. Ele encontrou com 12% estoque, subiu para 38%. E aí teve aquela visita que ele fez na SEMA, mostrando estoque vazio, que a gente acompanhou. Pagamento em dia aos fornecedores da saúde. Ampliação de leitos hospitalares, 148 entre novos e reativados. Contratação por licitação de novo administrador do HPS Zona Norte. Que aí é aquela dúvida nossa. Como é que o governo está sem dinheiro para investir e contrata uma administração externa para gerir o hospital da Zona Norte? Quer dizer, aquela pergunta bem inteligente que o nosso Kleber Oliveira colocou. O Estado não tem capacidade de gerir isso, por quê? A Suzano não tem capacidade de gerir isso, por quê? Então, isso também ele colocou por lá. Querem comentar essa parte de saúde e gestão? Não, os pagamentos, Patrick, eles vêm sendo feitos para as empresas terceirizadas de saúde, mas não estão sendo feitos como foi acordado, segundo as empresas. A Suzano ontem publicou uma nota dizendo que os pagamentos estão sendo cumpridos, né? Que é o seguinte, tem pagamentos do ano passado que ficaram para esse ano, né? E tem pagamentos desse ano já vencidos. Então, por exemplo, o de fevereiro, a Suzano informou ontem que já estava para ser pago agora entre o dia 10, né? A partir do dia 10, porque segundo eles os pagamentos só são feitos dia 10, dia 20 e dia 30 para a saúde. Data, né? Um calendário. Né? Então, a papelada estava na Cefaz já pronta para pagar desde o dia 3 desse mês. Isso foi o que dizia a nota. Mas ontem uma empresa disse que prometeu paralisar alguns serviços, né, em algumas unidades de saúde hoje por conta da falta de pagamento. Aí ela apontava lá alguns meses que não foram pagos. E o governo está dizendo que ainda vai pagar. Hoje ainda. Está cumprindo essa questão, mas que deve... Inclusive, a Suzano informa na nota que eles estão fazendo uma auditoria, né, nessas dívidas, uma auditoria para ver quem é que tem dívida trabalhista. As empresas que têm dívida trabalhista não vão receber, ou seja, aquelas que não pagaram seus funcionários não vão receber totalmente, porque o governo vai fazer um acordo com o Ministério Público do Trabalho, vai encaminhar essas dívidas para o Ministério Público do Trabalho antes de liberar o dinheiro para as empresas, para ver como é que eles vão pagar os funcionários que estão sem receber também, né? Na educação... Então tem essa questão toda, claro que aí tem briga dos dois lados, né? Mas tem isso. O governo Wilson Lima na educação, ele colocou alguns pontos aqui, como revitalização de 218 escolas para garantir o ano letivo e início do ano letivo, envio imediato de 870 toneladas da merenda escolar e algo que chamou a nossa atenção, duas coisas. Primeiro, a retomada do concurso da SEDUC. O governador promete contratar os classificados 6.737. É um número considerado. A retomada do concurso da SEDUC. E pagamento de 9,38% da database dos servidores da SEDUC. Servidores. Quanto aos professores, a proposta de 3,93% da reposição da database de 2019 mais progressões. Só que aí entra já uma decisão da categoria, né, que já marcou data para paralisar na educação. O governador ele fez uma campanha eleitoral dizendo que a bronca era com ele, né? E realmente a bronca está com ele agora, né? A saúde e a educação são duas áreas prioritárias. Então tem que se resolver isso, né? Essas questões de terceirizar os serviços de saúde, o que o governador tem que fazer é se questionar sobre
Até que ponto isso tem resultado em bons serviços de saúde à população? Né? Até que ponto o custo de pagar empresas e não da própria gerência do Estado tem sido bom benéfico, na saúde pública, tem sido benéfico para os pacientes. A gente viu uma matéria no Jornal Nacional, fantástico, no domingo, acho, de crianças que morrem porque não tem a cirurgia cardíaca no hospital Francisca Mendes, que é o único que faz isso, né? Então, tem que se resolver essas questões que são prioritárias, né? Aí você vai e vê esses problemas constantes de trabalhadores de empresas terceirizadas fazendo protesto porque não receberam. Então aí, como o Valmir bem colocou, eu concordo plenamente com ele. Se pagou a empresa e a empresa não paga seus funcionários, tem que quebrar esse contrato, tirar essa empresa do sistema, porque ela está ali só prejudicando a saúde pública, né? E principalmente o trabalhador dela, né? Exatamente. Afinal, quando o governo contrata um serviço terceirizado, ele está contratando pessoal também. E esse pessoal tem todo um direito trabalhista em cima do serviço. O governador Wilson Lima também falou sobre a parte da segurança. E aí ele apresentou números de redução de crimes em diversos tipos de crimes. Homicídios, redução de 2,17%. No universo de 100, 2,17%. Latrocínio, que é aquele roubo seguido de morte, 30,77%. Aí tem roubo a ônibus, redução segundo o governo, 36,71%. Estupro, redução 21,43%. Roubo de veículos, queda de 19,79%. E apreensão de droga 3.178 quilos. Só que essa redução, como nós perguntamos ao secretário-geral, o secretário de Segurança Pública, que é o coronel Loismar Bonatti, a gente perguntou, secretário, esses números não refletem o que a população diz. Porque quando o governo fala reduziu, a população fala, teve assalto ontem aqui perto de casa, teve assalto no ônibus que eu vi isso. Eu perguntei a ele por que a população continua sentindo essa insegurança. E ele disse que ele não concorda com a nossa afirmação. O secretário Bonatti, está gravado isso, ele disse que ele não concorda, que não sabe de onde a gente tirou esses números. Secretário, é só o senhor ver mesmo a população na rua, mas a gente notou isso. Então o governo anuncia redução nos números da violência, mas isso parece não se refletir junto à sociedade. Patrick, todo governo, sem exceção, ele precisa de indicadores favoráveis, né? Ele tem que ter números, estatísticas favoráveis a ele, e ele não abre mão disso, porque seria aí contra a sua própria essência de governo. Agora, a grande questão aí nessa questão da segurança é que o governador Wilson Lima está elaborando um novo plano de segurança, enquanto ele assumiu um governo que foi deixado para ele um plano pelo ex-governador amazonino, pelo qual ele pagou 5 milhões de reais por consultoria da empresa do Rodolfo Giuliani, ex-prefeito de Nova York, e não se sabe do que foi feito esse plano, né? Como é que ficou esse plano? Foi implantado em parte, parcialmente, pela metade. O dinheiro foi pago, 5 milhões para o Giuliani, ele deu a consultoria e levou a grana. E o que ficou aí desse plano? Né? O governo, o secretário, que gosta muito de números favoráveis, não se pronunciou sobre isso até agora. Ainda não se pronunciou. O governador falou sobre isso também, disse que possivelmente tem até uma nova viagem aos Estados Unidos, né? Ele não sabe se ele vai, mas que o secretário irá para lá. Na parte de infraestrutura, os números apresentados hoje nos 100 dias do governo Wilson Lima. Eu queria só comentar essa questão da segurança ainda, Patrick, porque o que acontece? Redução de homicídio, 2, alguma coisa, né? 2%. O que significa isso em números? Né? 2,17%. A gente não tem a informação de quantos homicídios ocorreram no ano passado. Essa redução aí é em relação ao ano passado, a 2017, agora. O mesmo período de 100 dias. Né? Então, claro que às vezes você tem aí um final de semana que tem muitos homicídios, isso independe da polícia. Né? Os homicídios, eles ocorrem longe do olhar da polícia. Onde tem polícia, é claro que não vai ter homicídio. Então, o número de homicídios não reflete a atuação da polícia, da segurança pública, né? É uma estatística só. Se a gente tivesse uma redução aí de 50%, aí tá, né? E mostrasse, olha, a gente fez isso, isso e isso, né? A segurança pública atua assim, assim, assado.
Mas não vi muita coisa diferente do que vinha sendo feito no governo anterior, entendeu? Então são mais números mesmo para você mostrar. Tem uma atuação da polícia, sim, aí eu tenho visto nas ruas, nos finais de semana, fazendo blitz. Eu, inclusive, tenho parado em algumas blitzes, né, de carros e tal. Isso ajuda a diminuir a criminalidade, porque você vai ali identificar um motoqueiro, geralmente faz muita blitz de moto, né? O motoqueiro que está ali para assaltar está armado, você para e tira essa arma dele. Então, é importante que a polícia esteja na rua, mas isso, né, não é isso que a gente queria ver em 100 dias de governo, por exemplo. Só esses números. Né? O número, a estatística... Porque esses números podem ser falsos também. Né? E não significa que a cidade esteja segura, né? Não. Pois é, a gente tem que ver quantos homicídios houve nesse período. A apreensão de drogas, eu acho que é uma atuação muito eficaz. Né? A polícia tem atuado no interior do estado, inclusive. A grande parte dessa droga apreendida tem vindo dos municípios do interior, porque antes o tráfico de drogas se concentrava na capital, e agora não, agora está nos municípios também do interior do estado, né? Tem muita violência crescente nos municípios, e o governo tem prendido e feito bastante apreensão de drogas, tem aumentado, por isso essas 3 toneladas, né, que eles estão mostrando aí. Isso sim, aí é um trabalho de eficiência maior da polícia, né, de inteligência, que eu acho que tem que ser reconhecido, né? Mas número de homicídios, isso acho que não, e chamou não tem também, a ver com a atuação da polícia, né? Ainda na segurança, chamou também a atenção o fato de não ter nenhum dado se houve ou não diminuição no roubo de celulares, que é um problema que as pessoas enfrentam. Não houve nenhum dado sobre esse assunto. Não, mas ele está na estatística roubos, de né? roubo. Pode estar na questão de roubo, mas não tem assim uma especificação sobre isso. Em obras, parte de infraestrutura, 100 dias de governo Wilson Lima, o anunciado hoje por ele foi a retomada de 117 obras, ao custo de 796 milhões de reais. Essas obras também não foram especificadas onde estão, a maioria no interior, na capital, onde é que está tudo isso. A inauguração de complexos de produção rural em Maués, a captação de 35 milhões para programas ambientais, a aprovação de 41 projetos industriais da ordem de 1 bilhão com geração de 1.449 empregos. Quando se fala em aprovação de projetos, a gente imagina que a geração de emprego já é amanhã. Não é assim. A aprovação de projeto é importante, mas as empresas ainda vão se diversificar, se ampliar, ou novas empresas, e aí, lá na frente, os empregos gerados. Você falou quantas obras paralisadas? 117 obras paralisadas. É a retomada por parte do governo. O governo não explicou se está pagando, né, por essas obras paradas. Pois é, não houve essa explicação. Essas questões que o governo tem que botar as claras para a sociedade, né? 100 e poucas obras paradas é muita obra. Estava parada por quê? As empresas continuaram recebendo, né? Essas obras são prioritárias? São de saúde, são de quê? Qual área? São sistema viário? Qual é? Essas coisas o governo não expõe, né? Então fica só, como bem colocou o Valmir na questão da segurança, é só o número pelo número mesmo, ele não espelha a realidade realmente do... E finalizando, a FEAM que liberou 6 milhões e meio em 598 operações de crédito. São aquelas operações que o cidadão no bairro vai lá, busca, e outras maiores do que aquele cidadão comum, que a gente fala também. Ainda tem mais tempo ainda? Bora lá. Transparência e modernização. Anúncio do governo Wilson Lima hoje. Novo modelo de gestão informatizada de saúde em andamento. Reestruturação do portal da transparência. Concluída a digitalização de todos os processos da CGL. CGL é a Comissão Geral de Licitação. Atendimento 100% digital na JuSEA. Aliás, esse ponto aqui o governador disse que hoje já está assim. Sai um pouco aquela parte papelada e entra na parte digital. Só fazendo uma observação, Patrick, essa questão do sistema informatizado online na saúde, ele só é feito para agendamentos de consultas e exames. A saúde pública, ela depende de pessoas. Você pode colocar o que for ali de tecnologia.
Se não tiver um médico, não adianta. O governo já tem se eu não me engano, é CISREG, eu não CISREG, Sistema de Regulação. Isso, exatamente. Por qual você agenda consultas e tal. Você agenda consultas lá, você só vai ser atendido daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, ele está registrado lá, tá? Não precisou ir pessoalmente. Mas a saúde, que é o que o paciente precisa, ele continua sem, né? Então, esse novo sistema online de saúde tem que saber se funciona realmente ou não funciona. Bem, e mais transparência ao Fundeb no site da SEDUC. A gente lembra que o Fundeb em governos passados foi motivo de muita reclamação, greve, paralisação dos professores, né? O Fundeb é um fundo para a educação, financeira da educação, que tem tempo de validade, né? Ele, se não me engano, é até 2020, né? Que ele está vigente, depois acaba. E já há uma mobilização no Congresso para ampliar esse tempo de vigência, porque sem esse dinheiro aí os municípios vão ficar na pindaíba mesmo de dinheiro. É uma grana que salva a Secretaria de Educação no país inteiro. E acompanhou o governador nessa coletiva, o vice-governador Carlos Almeida, que esteve presente, agora como secretário responsável pela Casa Civil, né? Mas só quem falou lá foi o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Patrick, a minha avaliação do governo é o seguinte: primeiro, o governador Wilson Lima não fez uma reforma administrativa como se esperava, né? Claro que ele não prometeu isso na campanha, não é uma promessa de campanha, mas um governo que dizia na campanha que ia instalar o novo, né, manteve todas as secretarias do Amazonino, que eram muitas, né? O Amazonino prometeu reduzir o número de secretarias, não reduziu, né? E o Wilson Lima manteve todas, colocou todas, né? Agora que está falando em extinguir algumas, já fez mudanças de secretariado, tirou o vice tirou o vice da saúde, levou para a Casa Civil. Da Casa Civil acho que não está mais no governo, né? Fez essa mexida, mas não fez uma mexida profunda, estrutural, né, no governo do estado, mexendo nas estruturas da secretaria. Tanto que a folha de pagamento já está comprometida na lei de responsabilidade Exatamente, fiscal. Não fez essa... Ele falou aí em 80 milhões de reais. 82 milhões de economia. De economia, né? Mas uma reforma administrativa talvez pudesse reduzir mais ainda esse custo, porque o problema é o seguinte: o governo tem um orçamento que não cabe no tamanho da máquina do Estado, né? Não é possível cobrir. Então, tem que atacar esse problema. A gente não viu especificamente isso, né? Corte de despesas em 100 dias gerou uma economia de 82 milhões 298 mil. Então, a gente também não tinha visto até aqui outras secretarias. A gente vê a Secretaria de Segurança porque está ali, o policiamento está na rua, né? Os crimes estão acontecendo e a polícia está atuando, a Polícia Civil. A gente enxerga a Secretaria de Segurança trabalhando. Secretaria de Saúde, a gente vê porque também está lá na ponta as pessoas que estão reclamando porque não tem o serviço, né? E na Assembleia Legislativa tinha uma oposição ali mordendo o calcanhar do governo todo o tempo em relação a essa questão, tanto da saúde quanto da educação, né? E aí a gente via, mas as outras secretarias estão apagadas, os outros secretários não aparecem. A gente tem dificuldade, por exemplo, de entrevistar um secretário desse para saber o que ele está fazendo, né? Já aconteceu o caso de a gente até marcar a entrevista e o secretário desmarcar no dia, porque com medo de falar com a imprensa. Então, é um governo que está acanhado demais ainda, na minha opinião, né? Acanhado, inclusive, na Assembleia Legislativa. Não tem um líder. Tinha um líder que não conseguia rebater a oposição, né? Não conseguia fazer o contraponto na Assembleia Legislativa. Ele destituiu esse líder, o governador Wilson Lima tirou o líder, né? Era Carlinhos Bessa, e está sem líder. Ele está buscando um líder. E os que convidou, que o governo fez o convite, não aceitaram. Pois é, fez um convite a alguns parlamentares que não aceitaram. E não aceitam porque eu já conversei com alguns deles, alguns parlamentares, dizem: olha, é difícil você fazer a defesa do governo porque as informações demoram a chegar, né? Teve até um caso lá
uma denúncia que a oposição levou de merenda escolar, compra de sopa para merenda escolar. E a resposta para essa questão veio 10 dias depois da SEDUC. Parece resposta de assessoria para a imprensa, né? Então, está demorando muito a agir. O Wilson Lima passou muito tempo fora e deixou o governo muito na mão do vice, né? Que assumiu interinamente o governo. Então, eu acho que falta maior presença do Wilson Lima, inclusive nesse diálogo com a Assembleia Legislativa. Porque é o seguinte, não teve ainda do governo do Estado projeto de lei polêmico, né, para ser votado na Assembleia, ainda não encaminhou nenhum. Talvez uma reforma administrativa ele precisa encaminhar para lá, né, mas até agora não houve nenhum embate. O projeto mais polêmico foi aquele do FTI para pagamento das despesas médicas, né? Tirar dinheiro desse fundo para pagar as empresas médicas, mas era uma coisa que estava todo mundo concordando, né? Para tentar salvar essa questão da saúde. Fora isso, não houve. Então, não houve grandes embates. O que está havendo ali é uma oposição que está pegando no pé do governo, né? E que não tem um contraponto na Assembleia Legislativa. A oposição ali na Assembleia está livre, leve e solta. Está falando o que quer, sem o contraponto. Está se criando, né? Está se criando muito bem a oposição na Assembleia. E não são muitos, são 2 deputados praticamente, né, que fazem oposição, Demilson Chagas e o Wilker Barreto. E estão se dando muito bem. Né? Por quê? Porque o governo não está articulado na Assembleia Legislativa. Demorou muito para conversar, o governador tem conversado, o vice também tem feito reuniões com deputados nos últimos dias, né? Até tentando buscar um líder e tentando arrumar essa questão estreitar esse diálogo com a Assembleia, mas demorou muito nesses primeiros 100 dias para fazer isso. Então, essa articulação política ela é importante para que o governo tenha uma certa folga ali na Assembleia. A oposição vai estar sempre lá, né? Vai estar sempre aproveitando. E olha que é uma oposição, a oposição hoje ela é formada por parlamentares que eram aliados do governo passado, que foi derrotado nas urnas. Eles têm pegado, inclusive, contratos firmados lá em 2018 para bater no governo. Né? É um negócio. E não tem ninguém que defenda o governo na Assembleia. Então, eu acho que falta mais atuação política do governador mesmo, né, do Wilson Lima, falta essa atuação mais política, mais presença aí. Quanto a essa atuação mais política, Valmir, o governador disse que ele fala com todos os deputados, que todos os deputados têm o contato dele e que ele não encara isso como um problema, que ele fala com todos os deputados, entendeu? Ou seja, a Assembleia não está contra ele, que ele colocou. Hoje também. É isso, né? É isso. É isso? Então, a gente espera ter feito um resumo desses 100 dias do que a gente observa, tanto do Bolsonaro quanto do governador Wilson Lima. Aqui tem as nossas opiniões, as suas são colocadas também aí nas nossas redes sociais e que permanecem, algumas delas a gente leu aqui e agradecemos a todos que puderam também dar suas opiniões, seus palpites, os que são contra, os que não são também. Agora, se cada governo quiser fazer uma avaliação de sua gestão daqui a 200 dias, 300 dias, 400 dias... Bora parar um pouquinho, né? Acho que está na hora de fazer semestralmente, como disse o Kleber Oliveira aqui, que aí tem mais assunto, tem mais consistência naquilo que os governantes querem mostrar. Muito obrigado, Valmir Lima, pela participação. Eu que agradeço. Obrigado também a você, Kleber Oliveira, pela participação nesse bate-papo. E a você, aguarde as próximas lives também aqui do estúdio, daqui do Atual. Muita coisa ainda vai vir com relação a essa discussão da Previdência, o que de fato acontece, os assuntos que são do seu interesse. Atual, 5 anos compartilhando a verdade.